Meus amigos, Deus abençoe a todos. Antes de nós comentarmos sobre o assunto, o tema desta manhã, eu queria fazer uma oração por você que está me assistindo e que, de repente, está sendo bombardeada por pensamentos ruins, pensamentos de dúvidas, de medos, etc. E eu quero orar por você, e se você concorda com a minha oração, com o que eu vou pedir a Deus, as palavras que nós vamos dizer, elas vão chegar até você e vão fazer unir a nossa força, a nossa fé, e Deus vai atender o nosso pedido. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós temos ensinado a Tua palavra diariamente. Mesmo assim, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entendê-las porque não nasceram de Ti, não tiveram uma experiência contigo, não conhecem não estão ambientadas, familiarizadas com a Tua palavra. Então, eu quero te pedir por essas pessoas e também por aquelas que sedentas estão buscando conhecimento na Tua palavra. Então, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha para estas que estão sedentas, famintas de ouvir, elas venham conceber uma vida nova. Porque é como o Senhor disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, que haja espírito, o Espírito Santo dentro delas. A Tua palavra é espírito e é vida para aqueles que bebem dela, que absorvem-na e colocam-na em prática. Então, eu peço em nome do Senhor Jesus, venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam beber dessa fonte que é do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre a palavra. Aliás, o pensamento. Os pensamentos. Falamos ontem sobre os pensamentos. O pensamento da fé de Moisés. E eu queria acrescentar hoje os pensamentos de fé, os pensamentos de vida, os pensamentos que conduzem a pessoa à vitória e também os pensamentos que conduzem as pessoas à derrota, ao fracasso. Preste atenção, dos pensamentos vem a palavra, ou as palavras. Dos pensamentos vem a palavra. Jesus disse assim, olha só o que Jesus falou. Jesus disse, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Com uma palavra, você pode dar vida, mas também com uma palavra você pode matar. Depende da palavra que sai da sua boca. Só que essa palavra sai do seu pensamento ou do seu coração. Depende do seu coração, depende do seu pensamento. Daí a razão da necessidade de todos terem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem para guiar a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão, o nosso espírito. Para que o nosso espírito venha conduzir a nossa alma, o nosso coração. Para que em harmonia o nosso corpo venha agradecer.
porque é do espírito para a alma, da alma para o corpo. Jesus disse assim, olha que bacana, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mas antes ele disse, eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Viu? Viu? Preste atenção. Qualquer palavra que nós dissermos, por ela, nós seremos justificados ou condenados. Somos nós que vamos nos condenar ou nos justificar por meio das nossas palavras. E, de fato, veja só, você que costuma jogar conversa fora, às vezes a gente fala, todo mundo fala, às vezes abobrinha, não é verdade? Todo mundo fala abobrinha. Mas há pessoas que não falam abobrinhas, falam abóboras grandes, enormes, que nem se pode carregar com as mãos. E só carreta para puxar. Essa é a realidade. Mas é o que Jesus fala. De toda palavra ociosa, os homens darão conta no dia do juízo. Palavras ociosas. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Só depende de cada um de nós. Obviamente, quem tem o Espírito de Deus, quem combina os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, quem submete, se sujeita à palavra de Deus, essa pessoa vai viver em paz, porque ela submete o seu espírito, a sua alma, o seu espírito e a sua alma à voz de Deus, a poderosa voz de Deus. Então, ela é conduzida por essa voz, que é a voz do Espírito Santo, para que a pessoa, então, possa ter vida e jorrar vida. Não só ter vida, mas também dar vida para aqueles que estão morrendo. Então, amiga e amigo, Jesus falou, preste atenção no que Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, são as palavras, que vem o Espírito. Aquele que beber da água que eu lhe der, a palavra, beber da palavra, essa água, quer dizer, esta água, ou esta palavra, este Espírito, que é o Espírito Santo, fará nele uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Mas a palavra começa no pensamento. O pensamento, guiado pelo Espírito Santo, vai fazer surtir, vai fazer jorrar a palavra de vida. E é isso que nós temos tentado levar para vocês diariamente. A palavra de vida. Obviamente, quem tem sede, bebe, aplica na sua vida e é abençoada naturalmente, porque bebe da palavra de Deus. Quem não crê, quem não absorve, quem não bebe, quem despreza, quem duvida, quem critica, é claro, vai fazer o quê? Vai discutir? Não. A fonte não discute com quem bebe dela. A fonte dá. Jorra. Ela fica jorrando, jorrando, jorrando e jorrando. E se a pessoa não gosta daquela água, não beba. O problema é dela.
Mas a função de quem bebe dessa água, que é a palavra de Deus, é dar, é jorrar, para que aqueles que têm sede bebam. E quem não tem sede vai beber o quê? Vai desprezar, vai criticar, vai dizer que a água é amarga. Preste atenção, minha amiga. A sua vida, meu caro amigo, a sua vida, o seu sucesso, a sua eternidade, que começa aqui na Terra, a eternidade não começa depois da morte, não. Começa aqui na Terra. Depende do seu pensamento. O seu pensamento depende do pensamento de Deus, que é a palavra dele. A palavra dele, as Sagradas Escrituras, são os pensamentos de Deus. São pensamentos de ordem, disciplina, justiça, direito. Tudo o que é bom, tudo o que é honesto, tudo que é puro, tudo que é perfeito, a palavra de Deus só faz abençoar. Então, quem combina, quem se adere à palavra de Deus, quem se sujeita à palavra de Deus, e por isso somos servos de Deus, chamados de servos, porque o servo ouve a voz do seu Senhor. E o Senhor, o que diz para o servo? Palavras. Então, quando nós nos sujeitamos às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós somos justificados. Seremos justificados. Por quê? Porque estaremos sempre jorrando palavras de vida. Mas aqueles que não bebem dessa fonte, que não bebem da água do Espírito Santo, da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, aqueles que não se sujeitam à palavra de Deus, obviamente bebem da água deste mundo, da palavra do mal, a palavra que traz dúvida, a palavra que traz insegurança, a palavra que faz criar vazio, que faz levar as pessoas à morte, e sim, à morte eterna. Então, eu queria que você entendesse isso. A sua vida depende de você. Você quem escolhe. Você quem decide. Se vai ouvir, submeter à palavra de Deus, ser serva da palavra de Deus, servo da palavra de Deus, ou se você vai rejeitá-la. Depende de você. É uma escolha pessoal, individual, que Deus não impõe a ninguém. Ele deixa que nós venhamos decidir. Adão e Eva estavam no jardim. Tudo era perfeito, tudo funcionava com perfeição, com harmonia. Mas eles tinham algo dentro de si chamado livre-arbítrio. Deus os fez perfeitos, inclusive com o direito de escolher o certo ou o errado. Eles optaram pelo errado e esse mundo está nesse inferno todo. Mas o pior é a sua vida. Agora, não adianta a gente ficar condenando a Eva e depois Adão por causa de terem caído em tentação. Não, você também está sendo provado. Todos nós somos provados aqui na terra. Se ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, que são espírito e vida, ou se rejeitamos, desobedecemos e nos rebelamos. Tudo depende de cada um de nós. Então, por exemplo, você está aí na prática, vamos falar na prática. Você está desesperado, problema econômico, problema de trabalho, problema de saúde, problema disso, problema daquilo, qualquer que seja o problema. Qualquer que seja o seu problema. Se você absorver a palavra de Deus, você vai ficar saudável
interiormente. E é óbvio que quando você é forte interiormente, você o será no seu exterior. É isso aí. Nós vimos aí, nós temos visto a série Reis na Record TV e tem ensinado isso para todos nós. A história de Davi, um garoto inexperiente, mas ele ousou enfrentar o gigante Golias. Por quê? Porque ele era forte? Davi era forte? Não. Davi era um experiente soldado? Não. Ele não tinha nem condições de ir para o exército. Mas ele, com um bodoque, isso mesmo, uma tiradeira, pegou uma pedra e jogou com força na cabeça de Golias e ele caiu. Ele destruiu Golias com uma pedra. Essa pedra, amiga e amigo, é Jesus. Quando nós temos o Senhor Jesus dentro de nós, na nossa cabeça, quando nós obedecemos a sua voz, então ele faz você forte, invencível, inabalável, e seguro, e fervoroso. Não tem mais vazio, não tem mais depressão, não tem mais isso, não tem mais... Você fica forte interiormente. Porque o espírito dele, o espírito de Jesus, há quem, infelizmente, opta por receber o espírito do Dr. Fritz, Dr. Frankenstein, um doutor alemão aí qualquer, ou Dr. Manuel, seja lá, brasileiro, português, seja lá o que for. É o espírito desse pessoal. Mas Deus oferece o espírito dele. E como, bispo, eu posso receber o espírito dele? A palavra. Quando você absorve a palavra, você absorve o pensamento do autor da palavra, que é Deus. Quando você pensa o pensamento de Deus, quando você pensa o que Deus pensa, você se torna inabalável. Você se torna invencível. Você se torna poderoso, você se torna uma fonte. Então, amiga e amigo, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja, beba dessa palavra. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida para aqueles que têm sede, para aqueles que amam a justiça, que querem o que é certo, o que é justo, aqueles que são verdadeiramente sedentos da água viva. Não importa se você é pecador ou santo, você tem sede, Deus te dá aquilo que você quer, a sua água, a água viva. Amanhã falaremos mais a esse respeito e eu espero que tenha lhe ajudado. E se por acaso fiquei ou você não entendeu bem, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai esclarecer para você. Tenho certeza absoluta. Eu não fico preocupado, tá bom? Você também não fique preocupado, porque o Espírito Santo vai falar mais forte com você. Mas não se esqueça, Jesus disse, por tuas palavras, que vem do pensamento, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Depende dessas palavras. Essa palavra depende do nosso pensamento, da nossa cabeça. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Antes que eu esqueça, hoje, sexta-feira, é dia da quebra de maldição. Se você foi vítima de uma maldição na sua vida, maldição jogada pela sua mãe, pelo seu pai, maldição jogada por um vizinho, por alguém, e essa maldição tem estado na sua vida, porque a maldição é uma palavra. Então você tem sido vítima da maldição, venha desfazer essa maldição. Hoje, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, porque está escrito na palavra de Deus que Jesus tomou as nossas maldições. Ele carregou
as nossas maldições. Se você crê nisso, você estará livre. Você estará livre porque Deus é vida, através da sua palavra. Deus abençoe e até amanhã.